T-News. Edição estadual. Apresentação Marely Martins. Olá, bom dia. Está começando o nosso T-News deste sábado, 9 de dezembro de 2017. T-News. E agora nós vamos conversar com o deputado federal Sérgio Souza, do PMDB do Paraná. Bom dia, deputado. Bom dia, Marely. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio T. Deputado, e hoje nós começamos falando a respeito da Operação Carne Fraca, uma operação em que a Polícia Federal está investigando um sistema de corrupção que envolve empresas que atuam no ramo de proteína animal, também estão incluídos na investigação políticos e fiscais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O fato é que nessa semana, principalmente, o seu nome esteve bem visível na mídia, deputado, porque foi citado em um depoimento à Justiça Federal. No dia 1º de dezembro, o ex-gerente do frigorífico Seara, que faz parte do grupo JBS, o Flávio Cassol, disse que o senhor recebia uma propina, um tipo de mesada de R$20 mil. Marely, ele não disse que eu recebia, ele disse que entregava a um outro que dizia que me entregava. Ele disse assim. Na verdade, ele disse que isso era repassado para o Daniel Gonçalves Filho, né, que era o superintendente da Agricultura, e que esse dinheiro era repassado para o senhor. Então, eu já começo perguntando, então, qual é a relação que o senhor teve ou tem com essas duas pessoas que eu citei aqui? Olha, veja só, eu, desde que quando assumi o Senado, eu conheço esse Daniel Gonçalves, esse Flávio não, esse Flávio é a coisa mais recente, que ele veio no meu escritório algumas vezes aqui com o senhor Daniel tratar de assuntos deles e do Ministério da Agricultura. Agora, o Daniel, superintendente, acho que por 10 anos do Ministério da Agricultura, e eu opus a minha assinatura agora nesses 6 meses que ele ficou até ser exonerado do cargo. E eu não sei se esses fatos que esse cidadão, Flávio, fala, se é da época que o Daniel era superintendente ou não. Mas uma coisa é muito certa, ele não fala que entregava. Para mim, ele dizia que o Daniel, numa negociação com alguém da JBS, lá em São Paulo, direcionou um recurso mensal, acho que era coisa nesse sentido, e que o Daniel, teria dito que parte disso era distribuído para parlamentares do Paraná, entre eles citou o meu nome. Lógico que fui tomado de surpresa com essa situação, porque nunca, jamais tratei com este cidadão Flávio ou com o senhor Daniel, em qualquer momento, qualquer valor, para qualquer situação que seja. Eu sempre defendi e continuo defendendo muito bem a questão do agro no Brasil, no Paraná, defendendo esse setor que tem feito a diferença. Agora, não preciso de parte de R$20 mil. Isso chega ao cúmulo do ridículo. Acredito que essas pessoas têm que explicar perante a justiça da onde é que veio o patrimônio, ver se o patrimônio desse cidadão, do superintendente, que era do Paraná, do seu Daniel, são compatíveis com o salário de fiscal agropecuário, levando em consideração todo o custo de vida que eles mantinham. Isso é que tem que fazer. O meu não tenho nenhum problema, inclusive vou colocar à disposição da Justiça todo o meu sigilo bancário, fiscal, telefônico, o que eles precisarem, para que isso venha, na verdade, a público e seja esclarecido o mais rápido possível. Não temo, de forma alguma, a investigação, muito pelo contrário, não temo a Justiça. A Justiça, ela tem que ser feita, na minha opinião, o quanto antes. O senhor tem como comprovar, então, que não recebeu nenhum tipo de pagamento que possa configurar propina nessa Operação Carne Fraca, deputado? Com toda a certeza. Eu tenho como mostrar, abrir todo os meus sigilos bancários, fiscais e assim por diante, de imposto de renda, para mostrar que todo o meu patrimônio, todos os recursos que recebi em algum momento foram de maneira oficial, foram declarados no meu imposto de renda, fruto do meu trabalho e nunca de propina. Eles é que têm que provar que em algum momento se entregaram aonde, para quem, da onde veio o dinheiro, como é que fez o caminho e assim por diante. Sabe, Marely, nós até estamos pensando numa ação perante o Poder Judiciário para a produção de provas antecipadas, para que este cidadão e para que o senhor Daniel, qualquer outro que esteja envolvido nessa quadrilha que fraudou o sistema do Ministério da Agricultura no Paraná e no Brasil, para que esse cidadão prove aonde é que ele pegou, aonde que sacou, aonde que depositou, aonde que entregou, como que entregou e assim por diante. Porque o que não pode é ficar uma especulação de alguém que disse que entregou para alguém que dizia que era para terceiros.
Entre esses terceiros, eu não posso admitir isso de forma alguma. Agora, deputado, como o senhor destacou já no começo da entrevista, que o Flávio cassou no depoimento, né, à Justiça Federal, ele disse que esse dinheiro era repassado para políticos da bancada do PMDB do Paraná, acabou citando o seu nome. Bom, nós sabemos que além do senhor, fazem parte da bancada do PMDB do Paraná, o deputado João Arruda, o deputado Osmar Serraglio, também o Hermes Parcianello, mais conhecido como Frangão. E o que acontece é que foi o PMDB, pelo menos as informações dão conta de que foi o PMDB que indicou o Daniel Gonçalves Filho para ser o superintendente do Ministério da Agricultura do Paraná. Isso é verdade, deputado? Isso é fato, na verdade, nunca negamos isso, e talvez seja por isso que esse cidadão deve fazer essas ilações, porque os deputados federais, na verdade a bancada federal do PMDB como um todo, inclusive o senador da República, foi quem abençoou, quem deu autorização para a nomeação deste cidadão como superintendente do Paraná. Inclusive, quero dizer aqui a você, Marelli, que lá quando foram tomadas as assinaturas para indicar esse cidadão, eu disse àqueles que vieram pegar minha assinatura, eu falei, tudo bem, até assino, mas assino por último. Assino por último porque primeiro quero ver se realmente os outros vão assinar. E a minha história com esse Daniel Gonçalves, ela não vem de agora não, ela vem lá de trás, na época do Moacir Miqueleto, ainda vivo, quando o Moacir Miqueleto, juntamente com outros parlamentares, tinham indicado. Quando o Moacir Miqueleto veio falecer, uma nova indicação surgiu e, na época, apareceu um dossiê contra esse cidadão, contra esse Daniel Gonçalves. Esse dossiê foi trazido a mim e foi levado ao Requião também. E o Requião levou ao conhecimento do ministro da época, e o ministro da época me chamou e disse, com muita tranquilidade, falou, Sérgio, foi oficializado essa situação. Aqui nós precisamos tomar uma providência. Eu chamei esse cidadão no meu gabinete, depois de ver ele saindo de gabinete de outros parlamentares lá em Brasília, tendo promovido lá as conversas, que aqui prefiro não citar os nomes, e disse a ele, olha, você tem que pedir exoneração. Ele não só não pediu, como passou a ser meu inimigo na política e no dia a dia. Passou, nunca mais nem olhava para minha cara, até aparecer a eleição 2014, um dia apareceu no meu escritório oferecendo algum tipo de ajuda, se poderia ajudar em alguma forma, em algum lugar. Eu disse muito obrigado, durante o processo eleitoral isso, muito obrigado, eu estou muito bem, não preciso da sua ajuda. Isso ocorreu meses antes dele voltar a ser superintendente. A minha relação com ele se dá depois da saída dele, aí ela se intensifica, depois da saída dele do Ministério da Agricultura, quando ele foi exonerado pela senadora Cátia Abreu, ele veio no argumento de que eu, o Serraglio e outros parlamentares tínhamos prejudicado ele e a sua turma, porque ele tinha sido exonerado, porque nós havíamos votado a favor, na verdade, do impeachment da presidente Dilma, e por isso que havia uma perseguição com relação a ele. E que, inclusive, um processo administrativo tinha aplicado a ele uma pena que era incompatível com o tamanho do processo administrativo, que era a suspensão de 90 dias. E que nós orientamos ele, e inclusive o advogado dele na época falou com a gente, orientamos, e quem cuidou disso, quem falava com ele, até era um funcionário do meu gabinete, na época, que era o chefe de gabinete, que era o Ronaldo Troncha, que ele procurasse um advogado que entrasse na justiça, se ele dizia que não estava que estava sendo injustiçado. E entrou, inclusive ganhou na justiça o direito de voltar para o Ministério como fiscal, mas não mais como superintendente. E por várias vezes conversou comigo, ele e a sua turma toda, sobre estes casos, Marelli. Isso é bom que se diga, é bom que se esclareça. E como que era a atuação desse seu ex-assessor, Ronaldo Troncha, nessa questão envolvendo o Ministério da Agricultura, né? Porque o senhor mesmo já colocou aí que ele foi citado, né? É investigado também nessa Operação Carne Fraca. Ele não é mais investigado, o processo... Foi, né? Investigado. Ele foi arquivado. Na verdade é o seguinte, o Ronaldo Troncha, meu chefe de gabinete, e ele, por muitos anos, chefe de gabinete também do Moacir Miqueleto, ele tinha um conhecimento, uma relação com esse cidadão de proximidade laboral desses anos todos, porque todos nós sabemos os serviços prestados pelo Moacir Miqueleto em favor da agricultura desse estado e desse país. E nós
passamos a adotar e passamos a albergar causas da agricultura, e o Ronaldo esteve comigo e ele era procurado constantemente para debater situações que envolviam o agro do Paraná, os recursos do governo federal que passam pela superintendência do Paraná para ser aplicado nas prefeituras e assim por diante. Agora, se eles tinham relação de mais liberdades, mais amizade ou não, aí já não foge do meu conhecimento. Você está no T-News, edição estadual. Nós estamos conversando com o deputado federal Sérgio Souza, do PMDB, e o senhor deputado sempre concede entrevista, né, para nós aqui da Rádio T, sempre muito transparente. Então eu gostaria também que o senhor esclarecesse um outro fato que foi citado, envolvendo uma interceptação telefônica, que segundo a Polícia Federal, né, o senhor estaria falando com o advogado sobre estratégias para reverter uma suspensão de 90 dias aplicada contra Gonçalves Filho, que o senhor já explicou muito bem como é que era a relação, né, porque ele foi suspenso por irregularidades no Ministério. Quer dizer, segundo esse grampo, o senhor estaria atuando em defesa dele. Isso é verdade? Olha, veja só, Marielle, eu acabei de dizer isso tudo, inclusive para você e para os ouvintes, que após a saída, após a nossa votação no impeachment, ele nos procurou dizendo que havia sido prejudicado e que nós orientamos ele, e o advogado dele andou ligando para mim, inclusive, e orientamos que ele ingressasse na justiça e que pedisse, e que quando o ato coator é cometido por um ministro de Estado brasileiro, a autoridade judiciária competente para julgar é o Superior Tribunal de Justiça. Então ele entrou com mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça, que deu uma liminar para que ele voltasse ao cargo, e salvo engano esse processo já tem parecer do Ministério Público dizendo que ele assiste à razão, porque a pena aplicada pela senadora Cátia Abreu na época foi totalmente desproporcional ao caso ao qual ele era investigado. O caso que ele era investigado, me lembro muito bem disso, era o fato de ele, enquanto superintendente, num processo lá de 10 anos atrás, ele ter aplicado uma pena a um servidor inferior àquilo que seria razoável. E por isso foi aberto um processo administrativo com relação a ele e que acabou dando uma suspensão de 90 dias, cuja suspensão foi suspensa, sendo redundante, pela Justiça brasileira. Deputado, como a bancada do PMDB foi citada, né, nesse depoimento, é claro que a investigação está correndo, né, todo mundo tem direito de se defender, né, não tem nada comprovado ainda, mas vocês, né, já fizeram uma reunião da bancada do PMDB para reagir em relação a isso, porque não impacta no partido aqui no Paraná. Olha, não, ninguém se reuniu, lógico que nós conversamos entre nós sobre o assunto, mas jamais envolvemos o partido em si. Essa é uma situação que envolve o parlamentar e não o partido. A bancada, quando se fala, é a bancada federal e não a bancada estadual, não a instituição, partido, diretório estadual ou diretório nacional. O senhor está tranquilo, então, deputado, em relação a esse tema? Com toda certeza, muito pelo contrário, inclusive quero que a maior agilidade neste processo. Inclusive, vamos procurar a Justiça para que façam as produções de provas antecipadas e que esclareçam esses fatos o mais rápido possível. Se alguém fez alguma coisa errada, tem que pagar. A Justiça tem que ser feita. Se alguém pegou, que tenha que devolver e que tenha que ser aplicada a ele a pena adequada e que mais não pode ser julgado e condenado apenas por uma ilação, por uma fala de um cidadão que diz que entregava para um terceiro, que era aparentemente o conluio dele, que dizia que entregava para outros algum tipo de recurso. Agora, esses é que provem que fizeram isso e que provem também que o patrimônio que eles adquiriram na constância da sua vida é compatível com o salário que eles tinham como funcionários públicos, ou esse me parece que era funcionário privado. Deputado Sérgio Souza, agora eu quero mudar de assunto, né? Deixando de lado essa situação. Temos tempo ainda, Marielle? Temos um pouco de tempo. O senhor quer destacar alguma coisa, deputado? Vamos falar de coisa boa também, né? Porque o brasileiro também está cansado, é claro, de falar de tantas operações, investigação. Na verdade, eu não sei se é uma coisa boa que eu vou perguntar, porque envolve a reforma da Previdência, né? O senhor acredita que nesse ano teremos a votação da reforma da Previdência? Eu sei que o Michel Temer tem feito vários jantares, né, para tentar convencer os deputados, para que ele consiga aquele número de 308 deputados para a votação. O senhor acha que consegue a tempo isso esse ano? Marielle, veja só, eu sou um daqueles que defende a reforma da Previdência. Não do jeito que ela está, acho que ela tem que ser melhorada em muito, mas sendo bem sincero para você, eu não vejo nenhum cenário favorável à aprovação, nem mesmo a pautar esse projeto este ano, e se esse ano não acontecer, também não o ano que vem. A minha opinião é que os presidenciáveis
nas eleições do próximo ano, coloque isso na sua proposta de governo e que debata isso com a sociedade para que nós venhamos a chegar a uma proposta sabatinada nas urnas pelo povo e depois este presidenciável, já presidente, que mande ao Congresso Nacional essa reforma que é necessária sim, porque hoje nós sabemos, a expectativa de vida do brasileiro é muito diferente daquela que era há 50 anos atrás. Nós sabemos também que as pessoas, com o tempo de contribuição que elas oferecem, não é o suficiente para garantir as suas aposentadorias. E sabemos que há um déficit, há suspeita, há crítica sobre esse déficit, mas há um déficit que, se nós não fizermos nada, em 20 anos, ele será 10 vezes mais do que é hoje. E a hora que ele chegar a 10 vezes mais do que é hoje, não terá mais dinheiro para a saúde, para a educação, não terá mais dinheiro para o social, para algumas ações essenciais do governo. Alguma coisa tem que ser feita, mas tem que ser feita dentro da sabatina e da concordância do povo brasileiro. Mas há algumas situações bem contraditórias, né? Porque ao mesmo tempo que o governo fala que se não aprovar a reforma da Previdência, não vai ter dinheiro para a educação, para a saúde, mas como é que dinheiro para comprar deputado o Michel Temer tem? Eu sei que o senhor é da bancada do Temer, mas as informações circulam. Olha, Marielle, a imprensa vende algo que não é verdade. Em momento algum, o presidente ou qualquer deles que sejam, chamaram deputados para oferecer dinheiro. As emendas, elas são impositivas. O governo anterior não pagavam as emendas. Era comum as prefeituras ter nos seus restos a pagar do governo federal 4, 5 anos parado lá, tentando negociar todo o tempo. O presidente Michel Temer, antes mesmo de ter qualquer processo contra ele colocou em dia, já em 2016, todos os restos a pagar dos anos anteriores e passou pela primeira vez, pelo menos no tempo que eu estou no parlamento, desde 2011, pela primeira vez pagou-se emendas dentro do mesmo ano do seu empenho. Foi no ano de 2016. Em 2017 não foi diferente. Como o governo já estava sua máquina mais arrumada, pagou as emendas e elas são impositivas. E essas emendas, elas são direcionadas direto para as bases, para os municípios. Recebem os municípios do Paraná inteiro. Não é para o parlamentar. As emendas são para o povo, para atender, para fazer creche, para entregar ônibus para o transporte escolar, para dar recursos para a saúde, para construir postos de saúde, para comprar maquinário rodoviário, e aí vai. Os recursos são de governo a governo e fiscalizados pelos tribunais de contas e também pelo Ministério Público. Deputado, ainda temos um pouco de tempo. Gostaria que o senhor destacasse também o trabalho que o senhor tem feito em relação a pedágio, né? Quando fala em pedágio, principalmente no Paraná, tivemos o reajuste das tarifas de pedágio recentemente e há um temor da população de que os contratos sejam prorrogados, né, antes do tempo, visto que as concessionárias já estão se manifestando em relação a isso, e eu sei que o senhor tem trabalhado nesse assunto também. Marielle, eu passei um tempo no Senado e é o meu primeiro mandato na Câmara. Eu entendo que estar em Brasília, sendo deputado federal, eu não posso estar lá por acaso. Eu estou lá para atender às necessidades do meu povo, do povo do meu estado, do povo do estado do Paraná. Se eu tenho a oportunidade de ser relator da nova lei de concessões como fui, eu coloquei dentro dessa nova lei de concessões um dispositivo proibindo a prorrogação dos pedágios do Paraná. Lei 13.448, promulgada no meio sancionada em junho ou julho. Mas funciona na prática, é isso? Isso está na lei, não pode prorrogar, é lei federal. Os pedágios do estado do Paraná, ou qualquer pedágio da década de 90, que nenhum deles constavam a prorrogação nos seus editais originais e também nos seus contratos originais, não é permitido a prorrogação. Lei federal. E lei das concessões. Todas as concessões do Brasil, sejam elas de aeroportos, sejam elas de rodovias ou ferrovias, elas têm que obedecer esta lei. E essa lei que fui eu o relator dela no Congresso Nacional e nós proibimos a prorrogação dos pedágios do Paraná. Nós conversamos com o deputado federal Sérgio Souza, do PMDB. Agradecemos pela participação no nosso TNews, deputado, e um bom dia. Um bom dia, Amarela, e um bom dia a todos os ouvintes da Rádio T. E chegamos ao fim da nossa edição estadual do TNews. Obrigada a você que nos acompanhou. Ótimo fim de semana a todos. Bom dia.